Meu irmão, minha irmã, quero saudá-lo com muito grande fraternidade e convidá-lo à leitura orante deste 17º domingo do tempo comum, que será no dia 28 de julho. O texto para esse 17º domingo em todas as igrejas católicas é João capítulo 6, versículos 1 a 15. João até recentemente vínhamos com Marcos, o ano B, mas agora, por uma série de domingos, vamos fixar-nos em João. E o texto, então, é aquele assim chamado da multiplicação dos pães. Primeiro a leitura, João 6, 1 a 15, depois a explicação. Depois disso, passou Jesus para a outra margem do mar da Galileia ou de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que realizava nos doentes. Subiu então à montanha e aí sentou com os discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando Jesus os olhos, e vendo a grande multidão que a ele acorria, disse a Filipe: onde arranjaremos pão para eles comerem? Ele falava assim para pô-lo à prova, porque sabia o que faria. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um discípulo, André, irmão de Simão Pedro, lhe disse: há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei que se acomodem. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram, pois, os homens, em número de 5.000 aproximadamente. Tomou então Jesus os pães e, depois de dar graças, distribuiu-os aos presentes, assim como os peixinhos, tanto quanto queriam. Quando se saciaram, Jesus disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. E eles recolheram os pedaços que sobraram, para que nada se perdesse. Vendo o sinal que ele fizera, aqueles homens exclamavam: esse é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, refugiou-se de novo, sozinho, na montanha. É este, meu irmão, minha irmã, o texto para esse 17º domingo. Aqui temos uma grande folha de temas, se quiséssemos falar assim. Quase sempre o título nas edições das nossas Bíblias é sempre este: a multiplicação dos pães. Os evangelistas não pensaram em multiplicação dos pães. Sua intenção era outra. Vamos lá. Depois disso, Jesus passou para outra margem do mar da Galileia. Depois disso, depois o quê? Jesus curara aquele homem
paralítico, que havia 38 anos, desculpe-me, que jazia à beira da piscina. 38, próximo a 40, o tempo de uma geração, representando o povo de Israel. A geração do seu tempo parecia estar paralisada pelos seus modos de compreender quem era Deus, um milagreiro. E Jesus então disse: passemos para outra margem do mar da Galileia. Mar. Não era um mar, um lago. Lago de Genezaré. E sabiam dessa diferença já na época. Por que então mar? Porque o evangelista pretende que o seu leitor recorde ou veja aí reminiscências do que acontecera no Antigo Testamento na travessia do Mar Vermelho. Aquele sim, um mar. Fora um prodígio outrora. Algo agora está para acontecer. E o redator, o evangelista, está a preparar o seu leitor para o que virá. Uma multidão seguia, porque via os milagres ou os sinais. Parece que estavam à procura de espetáculos, de novas curas. Subiu então Jesus à montanha e aí sentou. Sentar-se. Parece a posição física, sentar-se sobre uma pedra, sobre uma cadeira, sobre o que lá houvesse. Sentar é a atitude do mestre que vai ensinar os seus discípulos. Levantando os olhos e viu a grande multidão que acorria para ele. Bem, a multidão tinha visto os sinais e estava fascinada. Levantar os olhos. Não estava voltado para si e para suas potências miraculosas. Contemplou uma multidão, bem intencionada, corretamente intencionada ou de maneira duvidosa, mas era uma multidão necessitada. Pergunta a Felipe: onde arranjaremos pão para eles comerem? Mar, travessia, pão, faz lembrar o maná. Mas aqui, como diz o evangelista, Jesus queria pô-lo à prova. Como interpretar o drama daquele povo? 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. 1 denário era o salário de um dia de trabalho. 200 denários, 200 dias. Não era uma fortuna, longe disso. Mas também não é algo desprezível. 200 dias de trabalho é muito suor, é muito esforço, é dedicação, é competência. Mas não seriam suficientes nem para um pedaço, isto é, Felipe está a interpretar a partir da necessidade daquela gente, ou está a interpretar a necessidade daquela gente a partir dos critérios de compra e de venda. 200 denários. Respondeu-lhe Felipe e então André: há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso? Novamente o raciocínio segundo critérios de quantificação ligados a mercadologia e relações de troca. Eu ofereço dinheiro, você me oferece pão. Não é que o mercado por si só esteja errado, mas não se pode interpretar o problema da necessidade de um povo. Isso o evangelista quer ilustrar a partir de critérios ou então de leis ou de paradigmas mercadológicos. Não se solucionará nunca o problema da fome no mundo segundo mercados. Nem outrora, nem agora. Mas vamos lá.
há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Parece um detalhe insignificante, mas projeta luzes sobre o que o evangelista gostaria que o seu leitor compreendesse. Não é menino apenas alguém como uma estatura menor, é um office boy aprendiz, que em um local de trabalho era chamado por todos para que fosse servo de todos e, se errasse, também suportaria humilhações vindas de todos, ou menos relevante dentro de um grupo. Menino, tem 5 pães de cevada. Cevada era o pão do pobre, pão de cevada era o pão do pobre. Quem podia comprar coisa melhor comprava pão de trigo. Cevada é para pobre. Temos aqui um menino, é pobre e tem só cevada, pães de cevada. Jesus vai explicar, sentem-se à mesa, fazei-os sentar-se. O verbo grego usado aqui é reclinar-se, deitar-se. Mas por que ocupar-se com a posição? Reclinar-se era a posição das pessoas livres. Livres do quê? Não se trata de uma escravidão sociológica ou econômica. Eram livres de seus próprios egoísmos. Quando ouvem a voz do Senhor e seguem sua palavra, todas as outras carências encontram respostas. Por quê? Lembram, Felipe? 200 denários não servem. André, 5 pães. O que é isso? Mas vamos interpretar a partir a necessidade do outro, a partir de Deus e a partir do que Ele necessita, não a partir do que é meu direito guardar para mim. Jesus tomou os pães, ergueu os olhos, rendeu graças a Deus. O que é render graças a Deus? É agradecer, porque tudo pertence a Deus, inclusive os 5 pães, ou muitos pães mais. Não se trata de que 5.000 pessoas, era possível 5.000 pessoas se reunirem num único lugar naquela época. O evangelista quer dizer, 5, o número do povo de Israel, 1.000, a humanidade inteira. Não haverá miséria na humanidade quando todos compreenderem que o que existe pertence a Deus, oferecido à humanidade. Erguer o pão, tomar o pão, levantar os olhos aos céus, render graça significava agradecer a Deus por aquilo que Ele nos deu e que nós temos. Se interpretarmos a partir de Deus, os confrontos e as carências serão vencidas. Se interpretarmos a partir de critérios mercadológicos, todas as melhores conquistas científicas e econômicas não responderão aos dramas existenciais da humanidade. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Vamos lá, querido irmão, querida irmã, para a nossa real leitura orante. O que houve antes tinha intenções explicativas para inspirar e favorecer esta parte dedicada à oração. Como sempre, não há outro meio para orar. Rezar, basta multiplicar palavras religiosas, mas orar é adesão pessoal num diálogo com Deus.
Eu falo, mas mais ouço-o. É Ele que fala, mediante sua palavra revelada. E aqui, sua grande palavra, Jesus Cristo. Para a oração é preciso pacificar, é preciso reservar o ambiente. É assim conosco, para a refeição, para a conversa. Dependendo do diálogo, é preciso fechar as portas, falar somente em dois. Também aqui, feche os olhos, concentre-se, tente sentir o seu coração a bater. Isso mesmo. Tente sentir o seu coração a bater. Parece difícil. Quando compenetrados, é possível. Todos os outros sons devem silenciar ou não ser ouvidos. E sinta a maravilha que é você mesmo, eu mesmo, que somos nós. Algo que começou no início da nossa vida e não cessa. Uma vida pulsante. Assim somos. E agora, desde a nossa interioridade rica de vigores, vamos pedir que o Espírito Santo venha participar desse diálogo, ou inspirar, ou sustentar, que seja Ele a orar conosco. Espírito Santo de Deus, amor de Deus, força que procede do Pai e do Filho, faze-nos orar, faze-nos inspirados para ouvir e acolher a palavra, a de Jesus, Salvador nosso. Faze-nos dóceis e inteligentes para a mensagem que procede do Filho de Deus, nosso Salvador. Faze-nos sensíveis à verdade pronunciada com amor por Jesus. E que esta percepção mova-nos ao discipulado, a segui-lo, a deixar-nos ensinar por tudo quanto revelou de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora criar imagens, ou reler o texto mediante imagens que a própria palavra oferece, como se entrássemos no Evangelho. Vamos tentar imaginar Jesus em uma montanha. Não é preciso uma montanha muito elevada, uma colina. E multidões ou um grupo expressivo de pessoas, muitas, estão à sua procura e o seguem e querem chegar até ele. Jesus se sentou, detalha o Evangelho, com os seus discípulos. Era uma festa próxima, Páscoa dos judeus. Jesus tinha atravessado o mar, tinha chegado à outra margem, parecia ter se recolhido para um ambiente ou um contexto que favorecesse a familiaridade com os seus. E lá chegaram. Vamos tentar ver Jesus a levantar os olhos e ver a multidão a chegar. Talvez ele poderia se cansar, se enfastiar, se desgostar. Até quando? Nunca lhe dão um sossego. Mas perguntou. Sua pergunta é marcada por
solidariedade e compaixão. Onde arranjaremos pães? Pão é a imagem, na cultura judaica, do alimento para alguém seguir seu caminho. E seguir seu caminho não é deslocar-se de um lugar a outro. É levar adiante, lutar com sentido, buscar sentido para a vida. Onde arranjaremos? Vamos tentar ver Felipe responder. Quem sabe pensava que sua resposta seria inteligente. 200 denários, para eles um valor elevado. De nada, não atendem, nem em parte menor, tudo do que precisam. O outro também acompanha. Há aqui 5 pães e 2 peixes de um menino. Menino não tinha relevância social nenhuma. Absolutamente desarmado, sem qualquer resposta possível, o menino, sem nada. 5 pães de cevada, alimento dos pobres. Ele e sua pobreza lá estavam, aquele menino. Pois bem, vamos observar Jesus a dizer, chegou a multidão, fazei-os acomodar-se. Tente observar Jesus a dizer aos discípulos, façam-nos acomodar-se. Lucas até diz entre 30 e 50 por grupo. Pode ser 10, pode ser 15, conta menos. Acomodem-se na relva, na grama, pastoreio. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É o Salmo. Vamos tentar vê-los assentar-se naquelas gramíneas generosas e os discípulos a perceber aquele Salmo. O Senhor se aproxima de quem está sem caminho e sem pão, sem esperança e sem rumo, precisando de tudo, inclusive o alimento físico. Vamos observar Jesus com aqueles 5 pães de cevada, pães escuros, cevada, 2 peixes, lá está a dividi-los. E os discípulos a distribuir. Somos tentados a imaginar um grande milagre em ato e o evangelista pretende dizer que a melhor maneira de vencer as necessidades se dão mediante os olhares do Senhor. Mateus e Marcos dizem até que Jesus sentiu compaixão. Mediante as compaixões do Senhor. E ao mesmo tempo vamos observar aquelas pessoas estão reclinadas, não é sentadas. Tente vê-las. É a posição das pessoas livres. Livres de vícios, livres de egoísmos, livres de ideologias, desarmados de rancores, de raivas, de tentações de domínio. Quem é servido pelo Senhor Jesus é transformado em uma pessoa livre. Tente observá-las. E agora vamos a um último passo. Ainda vale ver que as multidões pretendem ovacionar Jesus e aplaudir como rei, como se fosse um ídolo, como se fossem pessoas agradecidas pelo prodígio. A hora que comeram todo o pão, será preciso mais um milagre, sem nenhuma mudança interior.
E agora, de olhos fechados, deixemos-nos olhar para o Senhor. E talvez Ele pergunte a nós: o que queres? Eu gostaria de um milagre? Gostaria de um benefício? Gostaria de um favor privilegiado? Ou gostaria que eu olhasse o Senhor a dar graças com as mãos elevadas aos céus, segurando o pão? Tudo o que receberam vem de Deus. Talvez o Senhor esteja a perguntar se sou grato a Deus e tudo o que eu tenho, se ofereço a quem precisa ou se escondo dos outros para que a eles nada chegue. O Senhor talvez esteja a me pedir, a me perguntar, quando foi que eu me aproximei de quem precisava de Deus? Talvez eu o tenha procurado, o Senhor Deus, só nos meus apuros. E Ele está a perguntar-me, quando foi que eu me aproximei daqueles outros que precisavam de Deus? É hora da minha oração, da minha resposta.